Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Você sabe, né? Todos os domingos você tem a sua dose semanal de informação sobre o serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos no campo previdenciário o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Quem também participa do programa de hoje é o presidente da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, Elias Pôncio. Em nome dos transportadores de carga seca do nosso estado, contamos com a presença do presidente do Cinecarga, o presidente Paulo Barque. E logo depois, vamos também bater um papo com o nosso consultor tributário, o doutor Marcelo Monticelli. O tema de hoje é o E-Social. Esses são os convidados do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a justiça em foco. As empresas Otepar e BMT da Construção Civil restituirão os gastos do INSS com a concessão de benefício à família de segurado que morreu ao ser atingido pela queda de um muro no canteiro de obras em condomínio de Porto Alegre. Em primeira instância, as empresas foram condenadas a restituir todos os valores de pensão pagos pelo INSS, incluindo os futuros. Em recurso das empresas, julgado pelo TRF4, ficou comprovado que a queda do muro se deu em virtude de falhas na execução da construção. A decisão na ação regressiva beneficia o INSS e a sociedade, porque são valores restituídos aos cofres públicos que podem ser reinvestidos em benefícios aos segurados. Basta vontade do governo federal. Vamos começar o programa com a nossa interatividade. Ao interagir com a gente pelos nossos canais, não se esqueça, coloque sempre o nome e a cidade onde você está falando. Primeira questão vem lá de Lajeado. Tenho 28 anos de carteira de trabalho assinada e quando atingir os 35 anos de contribuição, terei 50 anos de idade. Conseguirei me aposentar? É a dúvida, doutor Luiz Gustavo, do seu tocaio aqui, o Luiz, lá de Lajeado. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos meus colegas aqui de banca, bom dia aos nossos telespectadores. Seu Luiz, quando o senhor atingir 35 anos de contribuição, o senhor sim poderá se aposentar. Estou lhe respondendo de acordo com a legislação vigente hoje, porque veja bem, nesses últimos meses tivemos uma sucessão de alterações na legislação previdenciária, então a nós, advogados que militamos na área do direito previdenciário, está muito arriscado, inclusive, dar uma opinião sobre o que vai acontecer daqui 2 a 3 anos. No entanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, com 35 anos de atividade, o senhor poderá se aposentar. Não é o seu caso, mas também o segurado que, somando o tempo de contribuição e a idade, atingir 95 pontos se homem e 85 pontos se mulher, poderá, além de se aposentar sem a inclusão do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria. Então, quando chegar o momento da sua aposentação, procure um advogado especialista na área para que o senhor possa avaliar corretamente a sua situação e então requerer o melhor benefício que estiver à sua disposição. Doutor Luiz, mais uma questão que vem aqui da Grande Porto Alegre, de Canoas. Um abraço à grande audiência que a gente tem lá no município, da dona Olinda. Uma situação muito comum nos escritórios de advocacia. Estou doente com AVC. As minhas contas estão atrasadas. O INSS agendou minha perícia para daqui a 40 dias. Olha a pergunta dela, ela não quer nem saber do benefício, ela está preocupada com as contas, doutor Luiz. Posso ser presa? É o que quer saber a dona Olinda. Pois é, a situação da dona Olinda retrata muito bem a situação de vários segurados da Previdência Social, pessoas de bem, pessoas honestas, que ao invés de se preocupar com o seu bem-estar, se preocupam com a sua situação perante terceiros. Se preocupa a dona Olinda se ela vai ser presa. Dona Olinda, não, a senhora não vai ser presa, ninguém é preso no país por dívida civil, a não ser a questão relativa à pensão de alimentos. Então, a senhora não vai ser presa. Mas pensando em resolver o seu problema no que diz respeito à questão previdenciária, procure um advogado, ajuize uma demanda contra o INSS, exponha essa situação e peça uma liminar, uma antecipação de tutela, que muito provavelmente o Poder Judiciário, se convencer dos argumentos utilizados, poderá desde logo deferir essa antecipação de tutela, essa liminar, e determinar a implantação do seu benefício.
Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Segue com a gente na nossa consultoria na manhã desse domingo. Quem está conosco é o presidente da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, o presidente Elias Pôncio. E uma temática, presidente, que tomou aí conta de jornais, sites, as rádios, inclusive na Rádio Bandeirantes a gente já repercutiu esse tema, é a sinalização do governo estadual no sentido de que pode haver o corte dos vencimentos, né, daqueles representantes sindicais. Ou seja, o governo do estado quer novamente rasgar a Constituição Federal, que lá no artigo 8º há uma garantia dessa representatividade. Né? Por quê? Porque o dirigente sindical está representando uma enorme categoria para entabular negociações, para buscar melhorias. E melhorias não apenas corporativas, são melhorias que muitas vezes elas acabam auxiliando a sociedade na questão da segurança, da educação, né? Enfim, de todas as áreas em que há um sindicato a lhe representar. O que pensa a OFSBM, em conjunto até com as demais entidades que fazem parte desse movimento unificado, sobre essa temática, presidente Pôncio? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Paulo Solano, bom dia aos colegas de bancada, aos ouvintes. Não é surpresa para nós todos os projetos que esse governo tem encaminhado aí no sentido de cercear direitos, né, do funcionalismo público. Esse é apenas mais um, eu entendo como uma aberração. Na verdade, a gente tem que fazer aqui um entendimento prévio dessa situação, até no sentido de que, quando se fala em entidade de classe, a gente não está falando só do funcionalismo. Você imagina se não tivesse essa entidade de classe para alertar a sociedade do que esse governo pretende, né? E que está repercutindo, não está repercutindo só no funcionalismo. Claro, o funcionalismo também, mais diretamente, mas indiretamente ou diretamente, porque são prestadores de serviços, isso afeta todas as atividades que o Estado deveria prestar, né, com maior zelo para a sociedade. Isso não está acontecendo e quando a gente parece que procura trabalhar na defesa dos interesses sociais, parece que o governo tira da caixa lá mais uma surpresa que é para desviar o foco, né? E esse sim seria um problema sério para nós, esse tipo de projeto, embora ele seja inconstitucional, né? Ele pode ser tocado adiante como lei, depois se questionar a constitucionalidade, mas até aí, né, as melancias já apodreceram. Eu espero que isso seja só boato, que isso não aconteça, mas se acontecer, nós estamos num movimento unificado, vamos combater esse tipo de coisa, demonstrar para os nossos parlamentares de que isso é um absurdo, demonstrar para a sociedade que isso é um cerceamento de direito constitucional garantido e que isso não pode ser implementado no nosso Estado. Aqui o doutor Luiz Gustavo Ramos, né, presta brilhante assessoria para a gente nas questões previdenciárias, mas também ia saber a opinião dele sobre essa mordaça para os dirigentes sindicais. Pois é, Solano, Pôncio, é estranha a posição do governo. Por quê? O que o governo quer, em outras palavras, é que a entidade pague a remuneração do servidor público. Agora eu pergunto, e quando o governo do estado do Rio Grande do Sul tem cedido para os seus quadros um servidor público federal cuja remuneração é paga pelo governo federal? Aí o governo não acha estranho, aí está tudo bem para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, há secretários de estado no Rio Grande do Sul que foram eleitos deputados federais. A remuneração deles é paga por quem? Pela Câmara dos Deputados. E aí o governo acha bom? Estranho esse posicionamento do governo do estado. Realmente, eu tenho aqui na bancada também, representando o Sinecar, uma entidade da iniciativa privada, mas com larga experiência no sindicalismo, o presidente Paulo Barca. Presidente, ao lhe cumprimentar, lhe dar o bom dia, queria saber a opinião sobre essa temática aqui, esse cala-boca aí que o governo estadual quer dar aos sindicalistas. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos companheiros de bancada, a todos os queridos telespectadores do nosso Boca no Trombone. Além de ser anticonstitucional, e de tudo isso que já o doutor Luiz falou e o Pôncio, tem mais uma, Solano. Eu quero ver um deputado ainda, seja estadual ou federal, principalmente os federais, fazer um projeto de lei que diga quem assume secretaria ou qualquer cargo em governos estaduais ou até municipais tem que renunciar ao seu cargo. É muito cômodo, e hoje aqui no Estado está acontecendo isso. Deputados que estão em cargos de secretário e não tiveram seu
salário parcelado como teve agora esse mês. Foi esse mês atrás aí, né, Pôncio? Eles recebem pelo Legislativo. Isso é um abuso. A questão do dirigente sindical, que está sendo discutida, inclusive, na iniciativa privada, querem tirar a estabilidade, inclusive, dos conselheiros fiscais, que são obrigatoriamente a vir no sindicato mais de uma vez por mês para analisar as contas. Quer dizer, que é isso? Não existe. Abaixo essa mordaça de tudo que é jeito. De outra banda, o ano de 2015 se revela, presidente Paulo Barco, como um ano de gravíssimo desemprego. Você tem dados para a gente dividir aí com os telespectadores da Bandeirantes? Também. Extrema preocupação que a gente tem, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil. Altos índices de desemprego. Nós fechamos o segundo quadrimestre do ano com mais de 8% de aumento no desemprego. Falta de empregos. Todo mundo fala da crise, as empresas demitindo, outras fechando as portas, como a gente já falou aqui no programa. É inacreditável. Só aconteceu isso em 2009. 2009, nós tivemos mais de 115 mil empregos fechados, desempregos no ano de 2009. Pois, pasmem, neste ano, no segundo quadrimestre, nós já estamos com 87 mil desempregados, 87 vagas que não existem mais. A nossa preocupação é muito grande com isso. Nós não vemos de parte do governo federal nenhuma medida que aumente o consumo interno, já que temos também um grande problema internacional. Sim. Mas não temos nenhuma medida que gere mais empregos. Tomara o comércio agora, se os funcionários estaduais receberem o 13º em dia, o comércio daqui a pouco dê um fôlego a mais. Verdade. Oxalá isso aconteça, né? Questões que chegam aqui da nossa consultoria. O Mauro Júnior, lá de Torres, a mais bela praia gaúcha, como diria um colega de rádio. Qual a diferença entre a aposentadoria por idade e o benefício para o idoso acima de 60 anos? Ótimo programa, diz o Mauro. Doutor Luiz. Bem, então, em nome do programa Torcelano, quero agradecer ao Mauro pelo elogio que nos é repassado e lhe dizer que a diferença é, a aposentadoria ela é destinada a quem efetivamente contribuiu para o INSS. Mulher se aposenta com 60 anos, trabalhadora urbana, e homem, trabalhador urbano, com 65. O benefício assistencial, que é devido para pessoas com mais de 65 anos, esse é um benefício devido apenas a pessoas de baixa renda, cuja renda per capita do grupo familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo, como regra geral. Esse benefício assistencial, ele não gera, depois do falecimento do segurado, direito à pensão por morte. E também não há pagamento de 13º. Basicamente, são essas as diferenças entre a aposentadoria por idade e o benefício assistencial. E aproveitando, Solano, a aposentadoria por idade, ela pode ser de valor superior a um salário mínimo, Sim. enquanto que o benefício assistencial será sempre no valor de um salário mínimo. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos. Bom, breve intervalo comercial, daqui a pouquinho mais questões respondidas aqui pela nossa consultoria. Vamos conversar com os nossos parceiros e também a participação do nosso consultor tributário. Tá chegando aí, Boca no Trombone ano 26, muito mais interatividade para você. Sergues, 25 anos, a luta continua. Sergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone e seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Bem, o Paulo Fernando, aqui do bairro Restinga. Alô, pessoal da Tinga, um abraço a vocês aí. Tenho 53 anos de idade e 34 de contribuição. Até quando tenho de trabalhar para me aposentar? É a dúvida do Paulo Fernando. A pergunta é muito parecida com a primeira que nos foi feita. Com mais um ano de contribuição, Paulo, tu atingirás 35 anos de atividade e poderás então requerer a tua aposentadoria. Apenas sugiro que antes de fazê-lo, procure um profissional habilitado para verificar as possibilidades que tu terá no momento. Com uma aposentadoria sem a aplicação do fator previdenciário, com a aplicação do fator previdenciário, enfim, verifique todas as possibilidades. Outra questão que eu queria colocar, doutor Luiz, a Justiça Federal
né, já havia provisionado no ano de 2014 os pagamentos dos precatórios federais, pagamentos dos precatórios do INSS para o mês atual, mês de novembro. Hoje, na verdade, dia 15, claro, domingo não, mas a partir de amanhã, segunda-feira, os pagamentos deveriam começar. Não vai começar. O pagamento ficou para o próximo mês, para dezembro. Por que isso? Pois é, doutor Solano, havia uma previsão inicial de que amanhã, segunda-feira, iniciar-se-ia o pagamento dos precatórios relativos às demandas contra o INSS, precatórios alimentares, portanto. O dinheiro já estava provisionado desde o ano de 2014. O dinheiro sai do orçamento do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, aqui no nosso caso, né? Só que o governo não repassou o dinheiro ao tribunal e, por isso, o tribunal não recebeu e, portanto, adiou o pagamento dos precatórios. Há a notícia de que os precatórios seriam pagos no mês de dezembro. Agora, não há garantia nenhuma. Já tive a oportunidade de verificar uma manifestação do tribunal a esse respeito, dizendo o seguinte, que não há garantia nenhuma de que os precatórios serão pagos no mês de dezembro. Constitucionalmente, os precatórios devem ser pagos até o dia 31. Aguardamos que isso realmente ocorra, porque não podemos nos esquecer que alguns anos atrás os precatórios eram pagos no mês de maio. Depois, isto foi empurrado para o mês de novembro. E agora, mês de dezembro. Será que serão pagos? Será que o ano que vem os precatórios provisionados já serão pagos? Enfim, há uma grande dúvida quanto a isso e uma angústia, Solano, porque os precatórios que estão sendo pagos agora referem-se a processos que muitas vezes demoraram 5, 6, 7 anos na via judicial. Os segurados só estão esperando aquilo que fazem jus, porque tiveram seu direito reconhecido pelo Poder Judiciário. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Bom, o presidente Paulo Barco falava comigo no início do programa, aqui antes da gente entrar nos estúdios, né? E, presidente, uma legislação nova está a vigorar. Legislação do bullying, é isso? Contra o bullying. Só relembrando aqui, companheiros e telespectadores, o bullying são todas aquelas ações ou atitudes que desmereçam a outra pessoa, ou que seja tanto física como psicologicamente. O bullying também hoje acontece nas empresas, acontece no mercado de trabalho, não só nas escolas, que antigamente, até pouco tempo atrás, a gente ouve muito das notícias, né? O bullying contra as crianças na escola, por outros colegas. Pois veio uma lei que vem atacar esses crimes. Um pouco mais adiante do que isso, Paulo André, ela também vem falar sobre os crimes nas redes sociais, na internet, todos aqueles crimes que botem a foto do Paulo lá e coloquem ele na cabeça do Sofrenildo, ou do Jeca Tatu, lembrando alguns figuras da história que... Personagem. Exatamente. Tudo aquilo que desmereça a pessoa, que dê um ataque tanto moral, físico, psicológico, que traga constrangimento a essa pessoa, está sendo atacado com essa lei que a presidente sancionou agora. Isso aí tudo vai para o Código Civil e a Justiça vai arbitrar qual é o tipo de pena, etc. Fiscalização pelo Ministério do Trabalho? Também no que se refere a relações do trabalho, né? Mas acredito, opinião pessoal, que quando se tratar de coisas fora do ambiente de trabalho, também pode ser discutido na Justiça Civil, com certeza. Rapidamente, o que aconteceu durante essa semana, a movimentação aí, e grifar aqui os caminhoneiros que foram para as estradas e acabaram se manifestando autônomos, né? Autônomos, não estão ligados a entidades sindicais como por exemplo, o Cinecarga. Algum efeito prático disso? Isso a gente vai ver ao longo do tempo. Já nas outras manifestações que houve, o governo federal criou-se uma comissão de trabalho, através de alguns ministros, e criou-se, inclusive, uma frente parlamentar, né, com um deputado federal, inclusive aqui do nosso estado, à frente dessa frente parlamentar do país inteiro. Não surtiu efeito prático nenhum para os caminhoneiros. Nesta semana, também pararam os empregados de empresas, até porque as estradas se tornam muito perigosas,
E clientes reclamando a mil aí do atraso das mercadorias. Né? Mas a gente torce que todas as manifestações sejam amigáveis, ou do termo que a gente diz, vamos lá, vamos respeitar o espaço do outro, vamos parar só caminhão de carga, que é o que a gente está reclamando, e deixe passar cargas perecíveis, ambulância e as famílias, né, que também andam de carro por aí. Sem dúvida. Civilizadamente, Exatamente. né, presidente Paulo Barque do Cinecarga. Presidente Elias Ponce, da Office BM, olha só a interatividade para o amigo. O Luiz lá de Cachoeirinha, o reajuste da segurança será pago em novembro? É a dúvida aqui do nosso telespectador. Só abrindo um parênteses, será que nós vamos poder usar essa lei do bullying aí contra o governo, hein? Com Contra certeza, nós, todos né? os brasileiros podem usar. Né? Que não deixa de ser bullying que estão fazendo conosco. A última reunião que a gente teve a semana retrasada, se não me engano, com o chefe da Casa Civil, ele garantiu que o aumento, a parcela agora de novembro seria implementada, embora representasse um ônus a mais, blá, 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 e a partir do ano que vem só Deus sabe. Isso é o que está sendo pregado aí. Né? E o projeto de lei para a categoria, né, no que tange aí o plano de carreira, isso está em vias de acontecer? Isso efetivamente pode se concretizar? Ainda há um alento para os oficiais subalternos? Na realidade, o nosso plano de carreira ele visa abarcar os direitos do soldado até o primeiro-tenente, né? Com a perspectiva até de um posto de capitão. Segundo informações, está bem adiantado, mas a gente já está um pouquinho receoso, porque nós estamos a menos de um mês aí do recesso parlamentar, e a gente não gostaria que esse projeto ficasse para ser encaminhado ano que vem, que fosse agora, porque está no calor aí, esse monte de projeto negativo, talvez o governo encaminhasse algum projeto que pudesse favorecer a categoria. Estamos trabalhando para isso, temos feito contato com o comando da corporação, com as pessoas que estão responsáveis por esse projeto, com as demais entidades, para que tomem consciência que isso sim é alguma coisa de positivo e que vai repercutir na categoria daqui, de hoje, né? Para frente, para o futuro, possibilitando que o soldado que entrou na brigada a partir de 97, que não tem perspectiva, possa ter uma linha de conduta na sua carreira aí e não opte por outras carreiras. E para a gente concluir rapidamente, presidente, o Gerard, nosso telespectador lá de Alvorada, encontra-se na gaveta do governador projeto para serem chamados ex-PMs, que saíram da corporação e pretendem voltar ativa. Mais de 5 mil homens e mulheres que após reciclar estariam prontos para atuar. O site é proefetivo.blogspot.com. O que tem de concreto nisso? Bom, essa informação para mim é nova, este projeto agora, que ele disse que está sendo encaminhado. Essa é uma tentativa que esse pessoal já vem fazendo desde a época que foram demitidos, né, que assinaram lá o plano de demissão voluntária. Até hoje não conseguiram lograr isso. Tomara que consigam, né? É uma luta meritória. Tá certo. Obrigado, presidente Elias Ponce, da AOFS BM. Bom, agora é hora da gente entrar no mundo dos tributos aqui no Boca no Trombone. Quem está com a gente aqui, doutor Marcelo Monticelli. Como é que vai, meu amigo? Muito bom dia. Tudo certo? Sempre. Bom, novidades, né? Novidades são a respeito do e-social. De que trata esse projeto, essa situação para os trabalhadores domésticos, doutor Marcelo Monticelli? Explique aí para os nossos telespectadores. Perfeitamente. Paulo André, o e-social faz parte do complexo do SPED, uma forma de controle por parte do Estado e facilitação de remuneração para os empregados domésticos. O Estado, a União, no caso, tem interesse em que a forma de recolhimento dos tributos, fundo de garantia e INSS sejam regrados e informados antecipadamente para que o controle seja maior. Sim. Contudo, o sistema do e-social não entrou. Ele não está funcionando corretamente, por isso foi adiado até o dia 30. Mas é importante que todo empregador doméstico fique atento, consulte um profissional para que faça a entrega da informação corretamente, porque tem previsão de multa. Importante nós fazemos um link rapidamente com o que é a nossa arrecadação hoje. Hoje bate na casa do 1 trilhão e 800 bilhões a arrecadação no que diz respeito ao país. Hoje o tempo gasto pelas empresas, e agora vai aumentar com o cômputo do pessoa física, é 3.200 horas por ano para prestar informações acessórias. Veja, comparado com os Estados Unidos é 200 horas, a Europa é 150. Além de se ter uma carga altíssima,
de pagamento do valor principal, que é o tributo, também se tem um valor altíssimo que diz respeito a tempo gasto, e é gasto, não é investido, é gasto para informar. É um controle excessivo de uma gestão que não traz resultado para nós. Então, cuidado é o empregador. Essa é a palavra de ordem para o empregador doméstico. Esse projeto, na sua visão, pela sua experiência, é um projeto que efetivamente vai auxiliar, vai beneficiar a quem sofre mais, que na verdade é o trabalhador? A palavra acho que adequada é depende, Paulo André. Tendo em vista que o que se busca hoje é uma melhora das condições de trabalho, um respeito maior ao trabalhador, é isso que se quer. Então o empregador já consciente disso, ele busca alcançar para o seu trabalhador formas, maneiras, tanto recurso financeiro como o respeito em si, para que se melhore. Não será controle desta forma que vai fazer o empregador melhorar as condições de trabalho. Ao contrário, muitos não terão condições de fazer e vai incrementar o por fora. Leia-se assim, o que se busca hoje, o que é uma alternativa correta, é encontrar uma maneira de conscientizar o contribuinte no geral e tanto o trabalhador para aquilo que é certo. O que é certo é, o que é de César é a César. Verdade. Tributo devido, tributo tem que ser pago. Mas e a gestão, Paulo André? O que vamos fazer com a má gestão dos tributos? Porque quando a gente escuta 1 trilhão e 800 bilhões arrecadado, onde é que está o valor do aposentado, o valor do pensionista, o valor da segurança, da educação? Essa é a deixa, esse é o tema para o nosso próximo Minuto Tributário. Doutor Marcelo, muito obrigado. Até a próxima. Bom, antes de encerrar o programa, né, vamos responder rapidamente mais uma última questão, né, que é encaminhada aqui pela nossa interatividade. A Clarice lá de Bom Princípio, 40 anos de idade, 25 anos de carteira de trabalho, mais 5 de insalubridade. Posso me aposentar ou tenho que esperar fechar a idade ou a carteira de trabalho? Doutor Luiz, rapidamente para a gente. Para que seja possível a aposentadoria, a senhora deve chegar a 30 anos de contribuição. Essa é a primeira opção que a senhora vai ter. Tempo trabalhado, o tempo prestado em condições insalubres pode ser reconhecido como especial e a senhora tem um acréscimo de 20%. Na soma geral, hoje a senhora deve contar com 26 anos, então lhe faltam ainda 4 anos de contribuição. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz. Vamos colocar um ponto final em mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos. Mais informações sobre o programa, reprises, fotos, vídeos e informações, além do programa lá na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Curta a nossa fanpage em facebook.com/programa Boca no Trombone, Boca no 26, muito mais interatividade para você.